Ontem eu expliquei, não chegou a ser uma explicação exaustiva, porque se eu tivesse tempo, eu poderia ficar nessa descrição aqui, no mínimo uma semana, na primeira tentação, e as implicações dela e as aplicações dela no nosso cotidiano de fome, de carência, de necessidade de autoafirmação, de autogratificação, de disputa com a natureza para ver se nós somos superiores a ela e se ela está aqui para obedecer à voz do nosso comando, se como filhos de Deus a gente pode fazer afirmações positivas que Deus se obrigue a obedecer e transformar, por exemplo, pedra em pães. A gente falou sobre várias coisas. E aí o tempo fechou, 1h15. Eu falei, tá bom, até porque ninguém absorve nesses dias tanto tempo. No passado, eu falava 3, 4, 5 horas e as pessoas ávidas. Hoje em dia é olhando para cá, é correndo para colar, eu volto daqui a pouco, eu fico vendo a quantidade de gente que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Para mim aparece tudo. E aí eu vejo um montante de quantos estiveram aqui e fico imaginando que são pessoas que viram, se não vai dar para eu segurar agora, eu volto depois, por aí afora, mas mesmo depois, a pessoa ouviu 1 hora seguida, meu Deus, hoje em dia é um esforço hercúleo, de tão cheios de transtorno obsessivo compulsivo, temático variado, de tanto transtorno de concentração, de dedicação à apreciação, à audição, como dizia o Rubem Alves, a escutatória. Então, é muito pouca escutatória, todo mundo quer falar, é um nervosismo, é uma angústia, é um tempo doente, de um nervosismo adoecido, mentalmente falando. A maioria está profundamente enferma, cognitivamente falando, e nem sente, porque está naturalizado. Todo mundo está do mesmo jeito, então ninguém percebe o quão estranho se tornou e como a vida não era assim, e como você já não pode nem imaginar como é viver sem TikTok, sem mensagens de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 no máximo. 1h15 aqui, só heróis com muito boa intenção de absorção, ou então gente mal intencionada que fica só para ver se eu dou alguma escapatela do ponto de vista delas para falarem alguma coisa ruim ou dizerem por aí. Mas eu estou aqui querendo ensinar discípulos de Jesus. Para discípulos de Jesus, para quem ficava dia e noite com ele, 24 horas andando pelo caminho, 1h15 aqui é pouco, mas é o que vocês aguentam. Os melhores de vocês conseguem aguentar 1 hora. A grande maioria não consegue. O pior dia é sexta-feira, é o dia em que todo mundo já está sextado desde quinta-noite, sem vontade de nada. É uma sociedade que foi ficando toda cheia dos seus próprios ritos, a maioria dos quais de distração e de paralisia, e de muita miragem e de muita magia. Dito isto, fecha esse grande parênteses e eu começo da nossa descrição. A primeira resposta do diabo nessas tentações. Eu não botei a palavra diálogo, porque Jesus não dialoga com o. Aliás, a palavra dialogar, esse prefixo di, relacionado ao sufixo logos, de palavra, de verbo, não é nada que se possa atribuir a Jesus em relação a quase ninguém, só aos amigos e aos discípulos, e a si mesmo de maneira muito módica. A gente não vê Jesus em grandes diálogos. Jesus não tem nenhuma metodologia platônica ou de qualquer outra natureza. Ele não é só afirmativo, ele ouve perguntas
e ele faz afirmações. E, em alguns casos, as afirmações são outras perguntas, para mostrar a cretinice da questão original feita a ele. E, em geral, quando ele responde com uma outra questão, é porque a cretinice era insuportável. Eu tenho até 2 livros chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Aí, em geral, ele responde com uma questão irrespondível e diz: olha, eu só vou responder vocês quando vocês responderem a minha pergunta. Como eles não queriam se incriminar com a resposta, eles ficavam calados. Mas é sempre a mesma coisa. No mais, ele ouve questões, ele dá respostas. E com o diabo não é diferente, é menos ainda. É menos ainda, tem uma propositura. Estás com fome, carente, sozinho, aparentemente abandonado, deixado, cadê teu pai, quem és tu? Todas essas questões de significação pessoal, existencial, qual é o teu valor na vida? Olha você no deserto, sozinho, sem ninguém. Qual o significado dessa tua vida? Você acha que aquela água de João Batista vai mudar o mundo? Ou que você vai, de fato, andando por esse caminho, gerar alguma transformação? De mundo entendo eu, como ele vai dizer depois, daqui a um tempo. Todos os poderes desse mundo me foram dados. Prostra-te, eu transfiro esse poder para você, se você me adorar, se você reconhecer a mim como instância superior. Mas isso é depois. Agora aqui é essa exploração da carência, da fome, e essa tentação de dizer: se tu és mesmo, cara, o que tu estás fazendo? Que desperdício é esse? Cabeça das cabeças e não cauda. Por que viver vida de cauda? Por que estar no deserto, como uma serpente faminta? Como um bichinho, como um escorpião, como esses habitantes do deserto? Como uma cabra montezinha com sede, qual é a tua? Se tu és o filho de Deus, eu não estou duvidando. Eu só estou te dizendo que se tu és, por que tu não usas esse recurso? E não transformas pedras em broas e essa pedregueira toda aqui numa padaria para todos os pobres do mundo. Por que tu não usas a tua sobrenaturalidade para ir resolvendo os problemas naturais, sociais, humanos, que não tem um tostão no banco, que você pegue o lenço dele na porta do banco, enxugue a sua testa, passe no do banco e depois entre, porque você vai encontrar um saltar. Aí alguém recebe uma devolução que tinha até esquecido, entrou lá, R$ 180, R$ 230, que o governo devolveu qualquer coisa, no meio de 10 mil que fizeram a mesma coisa, basta que 5 cheguem e levantem a mão e dizem: aconteceu comigo. Aí alimenta a idiotice por mais algum tempo. Mas Jesus não era um idiota de cultos de magia. Aí vem o diabo com: manda essas pedras se transformarem em pães. Faz uma confissão criadora. Não precisa nem apelar para o verbo bara, do hebraico, tirar do nada. Não precisa ser ex nihilo, essa tua criação. Tu podes partir do material pré-existente, uma rocha e seus minerais. Tem quase tudo pertinente à vida aqui. Faz daí, seu alquimista de Deus. Pratica uma alquimia, uma magia, um feitiço celestial, qualquer coisa. Mas não fica com fome porque é ridículo, é patético. Um cara com o teu potencial eterno, passando fome e necessidade, a sabedoria das sabedorias, carregado de poderes indizíveis, que não são comuns na prática dos humanos, nem dos profetas, nem de ninguém.
Os outros todos invocavam a Deus. Tu não precisas. Tu e eles estão assim, ó. Basta tu dizeres uma palavra, o que sai da tua boca é palavra de Deus. E ninguém vai ver que tu transformaste pedra em pães. É um segredo da gente. E aí ele apela para todas as carências humanas, sintetizadas em Jesus, porque Jesus é a síntese de tudo o que de Deus se pode conhecer, é a síntese de tudo que os humanos são, mas, sobretudo, é a síntese propositiva de tudo que os humanos podem ser. Podem ser. E ele sabe isso tudo. Como eu digo, desde 18 anos de idade, eu comecei a chamar o diabo de psicólogo milenar. Com 18 aninhos, eu ia falar nas universidades, o pessoal dizia, mas como é que ele sabe o que está na cabeça da gente? Porque eu digo, cara, eu que só tenho 18 anos, olho para você, e você para mim é óbvio, eu te saco. Só porque você está aí vivendo uma vida só, eu já vivi muitas até essa idade, já me lidei com tudo que é tipo de gente, eu te enxergo. Agora imagina se eu, sem poder, só o humano, estivesse aqui desde o início de tudo. Eu não precisava de nada, era olhar e atravessar todas as pessoas, pensamentos, sentimentos, percepções. Nós somos inescondíveis para o mundo espiritual, nós somos flagrantes, óbvios. E nós estamos falando dos seres malignos descritos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, com o pior deles, com o diabolos. Por isso não há diálogo, porque esse prefixo di, que é o prefixo de diabolos, e diabolos significa aquele que divide, é o divisor, diálogo em geral não produz a convergência. Quando os espíritos são antagônicos, o diálogo termina apenas em aprofundamento de divergências. De modo que para mim, por exemplo, o diálogo é uma coisa que eu tenho com pessoas que eu sei que estão predispostas a chegarem a algum tipo de consenso bondoso, positivo. Quando eu noto que o espírito é um espírito raivoso, persecutório, odiento, eu não dialogo, eu agradeço. Eu digo, fica com Deus, fica em paz, eu vou em frente, sigo o meu caminho. Eu não paro para dialogar com a divergência. Eu ouço, eu entendo, eu medito, eu pondero, vejo se tem alguma coisa útil. Quando tem, eu digo, isso aqui é útil, o resto eu não concordo. Mas também não fico para explicar, porque a maioria não aceita explicação, ainda mais nesses dias, que são dias horrorosos. Eu, pelo menos, nas minhas leituras do processo civilizatório todo, conhecendo a Bíblia como eu conheço e conhecendo a história universal, busco há 50 anos, todo dia eu tento conhecer novas dimensões da história universal, da antropologia humana, fora de qualquer antropologia bíblica. Eu nunca li, nunca tive acesso, até porque talvez um tempo idêntico ou pior do que esse tenha sido destruído pelo dilúvio, o grande dilúvio de Gênesis 6, foi sepultado o mundo antigo, onde, de acordo com Gênesis, o livro de Enoque, o livro de Judas e a segunda epístola de Pedro foram períodos indizivelmente horrorosos, invadidos por demônios no planeta. Mas, do grande dilúvio para cá, não tem nenhum tempo onde o diálogo seja tão difícil como hoje. A gente só tem leis que nos proíbem de sair matando, tocando fogo e apedrejando. Em boa parte do mundo ocidental ou no mundo ocidental é assim, mas nem no planeta todo a gente pode dizer que isso é universal. E com as redes sociais o que se instituiu foi
a quebra do diálogo. Foi muito ódio. Tem alguns dialogando e tem um dialogando para 99 brigando, com ódio, sem saberem nem porquê. Então, se não dá para a gente dialogar com opositores humanos que se vestem de diabo e querem dissuadir você e fazer você transformar a pedra em pão, alterar sua natureza, alterar seu caráter, alterar seus pensamentos, querer que você mude do evangelho para filosofias loucas e demoníacas faladas em nome de um Jesus que é a cara do diabo, não dá. E eu, pelo menos, não tenho essa condição. Cada vez eu sou mais afirmativo e ponto parágrafo. Como eu disse ontem numa live ali no Instagram, eu posto e dou as costas. É isso que eu faço. Eu só vejo comentário de post que tem pouco comentário. Aí eu sei que são comentários razoáveis. Faço um post, aí tem lá 50 comentários, é muito pouco. Mas eu sei que é porque só são pessoas querendo dialogar. Aí eu vou e não erro. Quando eu faço um post que é um pouquinho mais polêmico e que eu sei que pode atrair uma turba, cheia de frutas apodrecidas, um basket de frutas podres, mas eu preciso dizer porque é uma opinião que precisa ser dada para abençoar um monte de gente boa na dúvida ainda. Eu sei que vou apanhar, todavia, desses entes caninos, como Paulo diz em Gálatas 3. E não dá outra. Aí ontem eu entrei num que eu vi lá, que estava com 300 e tantos comentários, eu disse, devem estar se comendo vivos aí, esses coitados. Eu entrei e não deu outra. E aí alguém querendo que eu respondesse tudo, digo, não respondo. Vou até vou fazer um ao vivo aqui agora para dizer, e o tema é esse. Eu faço os posts e dou as costas. É postar e dar as costas. Quando posto assim, eu não fico para dialogar com nenhum diabolos. Você está dizendo a coisa mais óbvia. Está repetindo Jesus com outras palavras e o cara é contra, eu não vou ficar, não vou dialogar, não tem papo contigo. Você entendeu? Comigo, você não tem papo. Eu estou aqui, não tenho tantos anos pela frente, não tenho mais tempo para gastar com as mesmas recorrências que já estão gravadas aí no portal caifai.net com centenas e milhares de respostas. Vá lá com boa intenção. E se você tiver má intenção, lá que você vai também, porque eu não vou mais te dar espaço. Então, dito isto, eu continuo dizendo que não tem diálogo entre Jesus e o diabo. Tem uma proposição, manda essas pedras se transformarem em pães, resolve a tua carência, mata a tua fome, para de ficar aqui sozinho, esperando a afirmação de quem? De mim? Eu sou único contigo, tu não percebes, Jesus? Faz alguma coisa, dá alguma ordem, tu tens esse poder, usa. Os fins justificam os meios. Tem um fim mais nobre, Jesus, do que matar a sua própria fome. Os fins justificam os meios. Isso é um prurido filosófico. O que diz o oposto. É uma tentativa de santidade totalmente romântica. Isso é coisa para otário, para bobo. O mundo não é para amadores, Jesus. O mundo é para espertos. Os fins justificam os meios. Por que eu sou o coach mais ouvido do planeta em todos os tempos? Porque eu não ensino a filosofia de que os fins justificam, de que os fins têm que pré-existir nos meios e os fins têm que ser exatamente coerentes com os princípios, tem que haver um alinhamento. Isso aí é um pudor de idiotas.
Eu sou inteligente demais para parar nessa. E você é o filho de Deus. Tudo é teu, você criou tudo. Você vai ficar preso a um arcabouço filosófico? É verdade que ele está presente desde o início da história dos humanos. Não comas, porque os fins não justificam os meios. Não tomes desse fruto, porque os fins não justificam os meios. E você está me ouvindo dizer o tempo todo que não é assim, que isso é inveja de Deus, que você pode ser maior do que todos. O poder está na tua mão. Pobre do Adão, aquele lá do Éden, era um menino no jardim da infância. Você é o homem mais adulto da face da terra. Alexandre o Grande não era digno de chupar uma chupeta que tu desse a ele. E tu ficas com esses pudores na solidão, podendo seres a convergência mundial, planetária e de toda a consciência civilizatória, e estás aqui em carência. Faz alguma coisa por ti mesmo, porque se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus ouve isso, e obviamente que eu estou sendo reduzido. O texto é uma frase, mas essa frase disse trilhões de possibilidades aplicativas para a natureza humana de Jesus, sem limitação de compreensão para trás, nem no presente, nem para o futuro, sendo tudo de todos nós e de toda a nossa natureza, porque ele foi tentado em todas as coisas, como eu disse ontem, Hebreus 4,15, mas sem pecado. Todas as coisas. Ou como diz a Epístola aos Hebreus, precisávamos de um sumo sacerdote como ele, identificado com a fraqueza humana, com a dor humana, com a miséria humana, com a carência humana, com o desprezo humano, que conhecesse a maldade humana. Precisávamos, diz a Epístola aos Hebreus, e o apóstolo João, no Evangelho, diz que Jesus ouvia aquele papo todo de religiosos para lá e para cá, e não dizia nada a nenhum deles, só dizia o que queria, quando era conveniente. Nunca se sentiu obrigado a dar resposta nenhuma. Coisa mais fácil que para ele era postar e dar as costas e seguir para outro lugar. É o que você lê no... Não ficar para ouvir a balbúrdia, vai embora. Falou a verdade e se retirou. E aqui o diabo está crente que vai iniciar um papo com Jesus. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai nos primeiros meses, talvez no primeiro mês de conversão, cheio de mulherada dando em cima, passando de moto com aquelas bundas expostas, dirigindo a moto, paravam na porta da minha casa, mulheres que eu conhecia de cima para baixo, de trás para frente, às dezenas. E eu ali dizendo, não, obrigado, não vou não. Às vezes eu ia até falar com a pessoa com a minha Bíblia na mão, era a defesa daquele pequenininho na fé, querendo se defender da volúpia gigantesca que me habitava e que estava sendo proposta, porque eu estava com fome, mas não fui nenhuma vez, jamais. E também não fiquei para o diálogo. E meu pai me chamava e dizia, meu filho, gostei de ver sua reação, porque você deu uma informação e não ficou para dialogar. Não dialogue com a tentação, meu filho. Não dialogue, deixa a tentação ficar rouca. Era uma expressão que ele usou algumas vezes para mim, eu nunca mais esqueci, repeti para milhares de pessoas. Deixa a tentação falar sozinha. Deixa a tentação ficar rouca. Não entre em diálogo com o diabo, porque você não vai ganhar. Se você dialogar, você já deu a ele a plataforma para continuidade,
já é ceder à primeira tentação, é se sentir na necessidade de explicar alguma coisa para o diabo. Eu não tenho explicação. É claro que quanto menos explicação você dá ao diabo e à tentação, com o passar do tempo, menos tentado você vai sendo. E isso só se torna grande em você se outra vez, em algum momento na vida, você abrir o espaço. Como eu vivi livre de perturbação por 25 anos. 25 anos sem perturbação. Depois dos primeiros 6 meses, 1 ano, eu vivi sem perturbação, com ofertas de todos os lados, assédios de todos os tipos, e eu passei limpo, livre, incólume, sem perturbação. Até o dia em que eu aceitei que um triscar de dedinho e um olhar que estava ali a vida inteira, mas eu nunca quis enxergar, naquele dia eu olhasse com uma atenção dialogal, diferente, que terminou da pior forma possível. E sido essa etapa, eu digo para você, na presença de Deus, no dia de hoje, que eu estou vivendo aqui, com tudo à minha mão que eu quisesse dispor. Nem tudo é ilícito, mas para mim não edifica e não. Sem falar no ilícito, que aí mesmo é que eu não quero, não convém e eu aborreço. A educação é o silêncio da não dialogadade com qualquer forma de tentação. Se porventura, o que graças a Deus é cada vez mais raro, passar um pensamento ruim aqui na minha cabeça, eu nem pergunto por quê, eu deixo passar. Se quiser voltar, vai passar até cansar, vai ficar rouco, não vai ter de mim uma resposta, não vai ter uma consideração, não vai ter uma preocupação, não vai ter uma oração dizendo, ó Deus, tu sabes que isso não é meu, que veio, que me foi posto. Não tenho explicações a dar. Eu é que não me conheço, mas o meu Pai me sabe todo, sabe quem eu sou. E eu confio em que Ele me conhece, me ama e tem prazer em mim. E pode passar o que quiser, como passou na cabeça de Jesus, tudo que você quiser imaginar. Tudo significando tudo, todas as coisas, à semelhança de qualquer ser humano, mas sem pecado. E também sem diálogo com o mal. Aí vem o diabo e diz, fome? Se és o Filho de Deus, manda, dá ordens, faz uma coisa. E Jesus ouviu essa idiotice satânica, pensando que estava lidando com Adãozinho lá do Éden, com a Evinha, com o crentezinho, seduzível, idiotado, perturbado. Meu Deus, Satanás falou, e agora? O que eu vou fazer? Vou jejuar mais. Ai, e a culpa? Não fiz nada, mas estou culpado. Não tinha nada disso. Limpo. Deixando passar. Ele só, verso 4 diz, Jesus, porém. Foi o que eu disse e a nossa ênfase de hoje. Jesus, porém, respondeu. Esse porém coloca a resposta de Jesus numa adversativa. É um contraditório, é um choque, é um enfrentamento. É Satanás, o confrontador, que deu de cara na rocha dos séculos, na rocha maravilhosa que os construtores rejeitaram. Aquele que é o inatravessável. Entrou de cara. Jesus, porém. Jesus, porém, lhe respondeu. E olha só, está escrito.
E ele evoca a Escritura. Está escrito. E ele cita a Escritura na qual isso estava dito no Velho Testamento, que se afirma que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 4. Fiquem sabendo, ó povo de Israel, que não é só de maná, que não é só de pão que vive o homem. Esse pão é uma provisão, porque vocês são animais, mamíferos, famintos, como qualquer outro animal da terra, precisando comer, fazer as ingestões, dormir. Ontem eu vi um cara reclamando, dizendo que o homem não é um animal, porque ele seria racional, ele é de uma categoria superior. E a burrice religiosa é tão grande que cada vez se sabe mais sobre a inteligência animal para todos os lados. Existe até a suspeição de que alguns deles estejam pau a pau conosco, exceto em algumas percepções de autoverificação no loop, sobre a introjeção mais aprofundada que sabe de si própria, talvez. Agora já se mediu até na Universidade de Tel Aviv, semana retrasada, a emissão do som das árvores quando elas sentem que vão ser prejudicadas ou cortadas, ou quando está faltando água, ou não vai chover, ou a sequidão está grande, ela manda mensagens de vibração para todas as outras companhias plantadas na terra. E é algo audível que animais ouvem, ou seja, aquilo que Oséias 4:4 diz, de 1 a 4, e que Isaías diz e Jeremias diz, não era poesia, é fato científico, demonstrado. Aí vai Jesus e responde, nem só de pão vive o homem, de pão também. É por isso que todo dia eu dou graças ao meu Pai pelo pão nosso de cada dia, pela provisão. Ele é o mesmo que vai dizer daqui a pouco, na sequência de Mateus, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem do que haver de comer, nem do que haver de beber. Façam o trabalho de vocês de todos os dias e creiam que o vosso Pai Celeste sabe vocês, conhece vocês. Nenhum de vocês vê a natureza em estado de mendicância, a menos que haja um cataclismo ou uma interferência humana brutal. Do contrário, a natureza segue um fluxo de fartura natural, de sobrevivência natural, e vocês fazem parte desse ecossistema de maneira inteligente. Participem, semeiem, colham, busquem a água, façam seu pão, sem aflição, sem angústia, sem desespero, sem perspectiva de acumulação, sem angústias sobre o futuro. Tudo isso é loucura, é irracional. Quem é que disse que você pode acrescentar meio metro à sua vida? Que você pode dar um passo a mais? Que eu consigo falar 5 minutos a mais, eu podia ter um mal súbito, cair morto aqui agora. E acabou. Não tinha nem bye-bye planeta Terra. Porque nós nos afligimos por mera neurose idiótica. A nossa ansiedade é fruto da nossa neurose essencial, da nossa incredulidade essencial, da nossa falta de confiança, da nossa falta de certeza de que nós somos um flagrante diante do amor e do cuidado de Deus, que cabe a mim fazer a minha parte. Às vezes sair andando e chorando enquanto semeio, mas fazendo a minha parte,
sabendo que, com certeza absoluta, eu vou voltar com júbilo, trazendo os meus feixes. A relação de causa e efeito não vai passar para quem semeia o bem e colhe o bem e vive em paz. Aliás, a paz ajuda as coisas a crescerem. Assim como música boa ajuda as plantas a se desenvolverem, ajuda as vacas a darem mais leite, as vibrações boas do amor, da paz, da oração grata, da felicidade, melhoram o mundo à nossa volta, da natureza, das minhocas, aonde você quiser. Isso é uma afirmação bíblica e hoje em dia são constatações científicas, de laboratório, comprovadas. O indivíduo, se não quiser ter a fé que eu tenho, pode apenas crer no dado científico. E se tiver um pouco de inteligência, vai dizer, bom, eu tenho muita corroboração de que as coisas são diferentes quando eu penso diferente, sinto diferente e me dou de modo diferente para a vida. Então, porém, Jesus lhe respondeu, nem só de pão vive o homem. Aliás, o pão do homem é adubado pelo que sai do coração do homem. O pão do homem melhora de acordo com o que brota de dentro do coração. O meu pão cresce nas minhas ações de graça. Como eu já vi comida aumentar com ações de graças. Eu vivi alguns anos com meus pais, no tempo em que meu pai, que era um homem rico, decidiu ficar pobre e doou tudo que tinha, abriu mão de tudo que tinha e foi viver como um pobre na beira do rio, sem nada, sustentando a família com um salário mínimo, depois com 2. Quando melhorou um pouco. E o governador o oferecia para ser secretário de Justiça do Estado, só porque ele era um homem brilhante demais para não ter uma remuneração à altura da inteligência dele, e ele não queria, não aceitou nunca. Não, eu estou muito bem pago com 2 salários mínimos, advogando a causa daquele que advogou a minha eternamente. Era a resposta dele. E lá em casa era só arroz com ovo, ovo com arroz com macarrão, macarrão com arroz, ou então macarrões, um ovinho sempre, porque tinha que ter uma proteína. Uma carne era uma raridade, galinha também, foram anos daquilo ali. Macarrão, macarrão com ovo, macarrão com arroz, macarrões, ovo com arroz, só isso. E eu comia na casa dos meus amigos. Mas quem ficava em casa, a Sueli, o Luiz, papai, mamãe, e as dezenas de famintos que ficavam lá, nesse tempo eu ainda não era convertido, que iam lá para se aconselhar e mamãe não deixava ninguém sair sem um pratinho, sem um pão, sem um sanduíche, sem um ovo dentro de um pão, mesmo que o pão já fosse passado, sem um suquinho de carambola que dava no fundo do quintal, sem um doce de jaca, que era jaqueira, caía dentro do nosso quintal, ou qualquer coisa, o abil, o pitomba, tudo que nascia no quintal. Era como se ia vivendo, com a maior paz, maior tranquilidade. E eu ouvi tanto isso, quando eu, na minha dureza de coração, não convertido ainda, reclamava. Por quê? Se você pode, um verdadeiro diabinho, você pode, é só você querer, todo mundo quer te dar os melhores, pai. Ele dizia, não, o melhor eu tenho de Deus todo dia nessa mesa. Porque, meu filho, nem só de pão, nem só de confortos, nem só de luxos vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já me viu rico, com os melhores carros, tudo importado,
importado, tudo meu era o melhor, era o maior, era o mais moderno, ninguém tinha, era único, era singular. E você viu como eu era infeliz, acabando com a nossa família, com o meu casamento, me tornando um mentiroso, porque eu não ganhava, não perdia causas advocatícias, porque ninguém mentia melhor do que eu. E eu nunca mais volto a essa miséria. Eu tenho a fartura desse pão singular que é carregado dessa graça indizível. E eu aprendi isso e quando me converti, já me converti surfando nessa consciência. Depois eu aprendi isso até com os meus amigos hippies, que não tinham nada a ver com o evangelho, mas viviam sem ansiedade. Todo mundo acordava sem saber o que ia fazer, nem comer, nem nada. Nunca vi ninguém morrer de fome, todo mundo comia alguma coisa. Alguém dava, alguém oferecia. O cara em Manaus passava embaixo de uma mangueira, comia, chupava 5 mangas, ou qualquer outra coisa. Onde tem árvore frutífera, ninguém passa fome. E eu aprendi até com os hippies. Quando eu me converti, eu já estava também começando a ser treinado num estilo de vida sem ansiedades. O Evangelho veio e me batizou na não ansiedade total, graças a Deus. E essa paz que contra todo o meu modo intenso, fervoroso, apaixonado, desmedido, desregrado de viver, sem dormir, me doando o dia inteiro, pregando o tempo todo, sem pensar em mim nem um segundo, me entupindo de gordura, de comida imprópria, pelo Brasil afora, pelo mundo todo, durante anos e décadas, que me fez muito mal, mas é essa paz que me tem feito sobreviver aos males da paixão do meu próprio ministério. E em tempo o Senhor me falou, para tu me servires, tu não precisa te matares. Vive a tua paz, ama a tua mulher, cuida dos teus filhos e dos teus netos, preserva a tua saúde, cuida do teu coração. Tu tens meios de fazer a minha palavra chegar a quem quiser na terra. Enquanto tu vives um pouco mais e vives melhor. E como eu não tenho ansiedade de ser conhecido, de ficar mais conhecido, de ficar mais famoso, de ficar isso, de ficar aquilo, de ter poder, de nada. Eu tenho todo o poder que eu preciso, que vem do alto. E tenho toda a satisfação que eu necessito, que habita a simplicidade das dádivas de Deus para a manutenção e sobrevivência da minha vida, com graça. E no meu coração não há falta de nada. Eu estou possuído pela extravagância de uma vida abundante, da água da viva, da fonte da vida, do pão da vida, da alegria da vida, da eternidade, da Shekinah de Deus que me habita e me gloria e me exalta sobre os meus inimigos e sobre todo diabo e demônio. Como diz Abacuque, tu me tens feito andar altaneiramente, sem ter nada, mas possuindo tudo, como disse Paulo. Sendo perseguido, mas nunca vencido. Sendo afligido, mas nunca vivendo em angústia. Sendo maltratado, mas nunca me auto-vitimando. Sendo desprezado e sendo tratado como um desconhecido, mas eu sei que todos eles me conhecem muito bem. E se não me conhecessem, não faria nenhum mal. Eu sou conhecido pelos únicos que importa que me conheçam e que digam amém ao que eu digo acerca da verdade de Deus e do Evangelho na face da terra. Nem só de pão vive o homem. Essa foi uma grande mentira que tomou conta ideologicamente do nosso planeta, porque essa propositura
do diabo de colocar o pão acima de tudo, a comida acima de tudo e a vida como sendo algo que depende exclusivamente do pão, da matéria, da aquisição, do poder aquisitivo, ou da acumulação, ou do consumo, ou do excesso. Quanto mais próspero alguém é considerado, é porque ele tem provisões para muitos dias. E o Evangelho de Lucas nos conta a história de um cara que conseguiu ficar tão rico que criou provisão de alimento para muitos anos, mais tempo do que a vida dele. E Jesus disse, Jesus contou essa história e falou, esse homem é um louco, porque se vierem a ele e lhe disserem louco, para quem vai ficar todo esse seu tesouro? Se hoje mesmo a tua alma está sendo colhida e recolhida, o que tu vais fazer, a não ser assinar o atestado de insanidade de quem, ao invés de viver, só acumulou e viveu como uma fera protetora e raivosa de uma acumulação que nem a soma de todos os dias da vida seria o bastante para consumir aquilo que já estava acumulado. É vida de total insanidade, como esse mundo no qual a gente vive é feito e regido pela insanidade. 230 e tantos mil são proprietários de quase 70% da riqueza mundial. E o resto, de 7 bilhões, vive do que sobra, ou do que não sobra, ou do que não tem. Por quê? Porque o pão foi colocado acima de tudo. E eu disse que na virada do século XIX para o século XX, no início do século XX especialmente, a teoria do pão ganhou o seu absoluto, mais absoluto, no marxismo leninista. Era a revolução do proletariado. Era criar um mundo de igualdades impostas, onde toda a propriedade privada fosse tomada pelo Estado. E supostamente esse governo fosse o governo dos trabalhadores. O que não aconteceu nem por um dia. O que nunca aconteceu então, nem aconteceu depois, nem aconteceu antes. Porque o trabalhador, como diz o apóstolo João, Jesus também não se confiava na natureza humana de nenhum deles. Jesus olhava para o trabalhador e dizia, até você que é mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Jesus nunca andou equivocado achando que, sendo de pobres, o governo seria bom. Ao contrário, ele sabia que o pobre sobe ao poder na sua frustração, na sua angústia, na sua amargura, às vezes na sua raiva introjetada, estruturalmente justificada pelo abuso de anos e anos e anos. E às vezes ele chega ali e ele quer fazer tudo, outra coisa, do dia para a noite, e acaba se transformando num déspota perverso, injusto, nem nota, nem sente, e às vezes morre pior do que os seus antecessores, sem jamais ter percebido como a psicologia e o fenômeno e a ilustração do sapo na fervura é verdade. Ele entrou na água gelada, a água foi esquentando, ferveu, borbulhou, ele foi cozinhado, morreu sem saber. Século XX, em nome do pão, em nome do pobre, em nome do igualitarismo imposto pelo comunismo marxista, que acabou, graças a Deus, acabou. Eu creio na social-democracia, na liberdade de produção de acordo com a competência e capacidade de cada um e com a necessidade de distribuição de acordo com a necessidade de cada um, de modo que quem tenha mais não tenha demais e quem tenha menos não tenha de menos,
mas cada um tenha o bastante equivalente à sua produção e competência, mas não tudo. E cada um tenha o suficiente para a sua própria sobrevivência com dignidade, mas que jamais fique sem nada. Esse é o princípio simples do Evangelho. Essa é a economia proposta por Jesus, pelo Evangelho, pelos apóstolos, pelo Velho Testamento, pelos profetas. Só não enxerga quem não quer. Agora, não existe absolutização de nenhum lado. Não existe culto ao pão, nem existe culto ao poder mágico de Deus atuando nos seus filhos, que só dão ordens e as coisas vêm de mão beijadas. Não. É do suor do teu rosto que a gente vive. Como o próprio Jesus foi do suor do seu rosto, que ele comeu, que ele bebeu, que ele salvou. Enquanto trabalhava, ele disse, num dia de sábado, quando curou um doente e outros vários cheios de moléstias, meu pai trabalha até agora. Aquele sábado que se diz em Gênesis que ele descansou, foi dito para o descanso do homem. Não porque Deus tenha descansado, porque meu pai não dormita nem dorme. Ele não está dentro dessas contingências. Meu pai trabalha o tempo todo, tudo é nele, tudo existe nele. Ele trabalha até agora, olha a mão dele agindo todo dia, o tempo todo. E eu trabalho também. Trabalho também. É trabalho, é fé, é pacificação, é a certeza confiante que nos salva da ansiedade e que sabe, crê e assume que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos, do que necessitamos, do que é necessidade, do que é capricho. Frequentemente nos salva de conseguirmos a realização dos nossos caprichos, porque os nossos caprichos sempre são a realidade de poder mais autodestrutivo na vida da gente. Mas ele sempre nos socorre nas nossas necessidades. Há horas em que eu preciso de mais, há hora em que eu preciso de menos. E não importa se eu tenho mais ou se eu tenho menos. Eu tenho uma certeza, meu Pai Celeste sabe o que eu estou precisando. E é na mão dele, eu estou falando na presença dele, e ele está em mim, que eu estou só repetindo o que é verdade entre mim e ele, entre ele e mim. Sem nenhum esforço para pensar nada, eu só estou descrevendo um fenômeno de fé. Jesus, porém, respondeu ao diabo, não só de pão viverá o homem vive de amor, o homem vive de verdade, o homem vive de justiça, não gritando, ai, estão me injustiçando. Isso são alguns mais fracos, aos quais eu defendo, pelos quais eu falo. Uso a minha capacidade para clamar em favor deles como se manda. Agora, eu mesmo não reclamo de injustiça contra mim. Eu vou passar por esse mundo sem dizer, ai, me injustiçaram. Ai, que peninha eu estou de mim. Não tenho pena de mim, não tenho autovitimização, ninguém me injustiçou. Os que me supostamente injustiçaram praticaram a injustiça contra eles próprios. Mas veja só o que eles conseguiram arrancar de mim. Nada. Eu continuo aqui, estou melhor todo dia, estou maior todo dia, estou mais desenvolvido todo dia, estou mais profundo todo dia. Ninguém saca nada de mim. Eu aprendi com Jesus, lá no Evangelho de João. A minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu não tenho autoridade para reavê-la. Isso é um mandato que só Jesus recebeu do Pai, mas eu tenho a liberdade de a entregar, conforme a minha fé, a minha convicção,
conforme o bom combate. Eu estou disposto a morrer por todo bom combate, que seja combate proposto pelo Evangelho. E não estou disposto a morrer por nada que não seja combate segundo o Evangelho. Me alimento daquilo que vem como sustento para o meu dia, sabendo que eu não vivo só do pão. Hoje em dia nem pão eu posso comer, porque sobe a minha glicemia. Eu estou no cotidiano já há algum tempo sem poder comer pão. E provavelmente eu passe o resto da vida sem poder comer pão. Mas eu como frutas, eu como proteínas simples, ou eu como vegetais carregados de proteína, eu me alimento, faço bem ao meu corpo. Mas não é nem o pão literal. A gente precisa do alimento adequado para cada condição da vida. E a ênfase não tem que estar nunca no alimento, a ênfase está no trabalho, na produtividade, no dar da vida para produzir, não só para nós, mas para outros também. Porque nem só de pão vive o homem, vive também de gratidão, vive de abençoamento da existência do próximo, vive de alegria por conseguir sustentar, ajudar, vive do privilégio do socorro, vive da certeza absoluta de que o Senhor, sendo o meu pastor, eu posso não ter tudo o que todo mundo tem, nem eu quero, mas nada me faltará para o sustento da minha vida, para eu ser quem eu sou. Eu tenho a provisão necessária todo dia para eu ser quem eu sou. E se eu trabalho e ando sem apelar para magias, nada me faltará, é a promessa de Deus. E eu fui moço e já agora sou um velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nem a minha, nem a dos meus filhos, nem a dos meus netos. É isso que eles estão aprendendo, a se alimentarem de alimentos superiores todo dia. Porque é esse alimento superior que traz o maná, que pão de cada dia. E a tentativa de só para o pão de cada dia que esvazia o pão na nossa alma. Mas quando o pão é crescido pela gratidão, pela ação de graças, pela fé feliz na provisão de Deus, pela confiança no sustento, no meio, e quando eu mesmo não tenho mais meios de me sustentar, minha confiança de que o Deus que me usou para sustentar tanta gente, quando chegar a minha hora, como já houve horas assim na minha vida, em que eu não tinha de onde tirar nada, do nada surgiram aqueles que disseram: eu não consegui dormir a noite inteira sonhando com você. E eu senti uma ordem para te perguntar se você está precisando de alguma coisa. Sabe por quê? Não tinha internet, eu não liguei para ninguém, não falei para ninguém, não chorei miséria em lugar nenhum, nunca fiz isso. E o cara veio e Deus falou com ele. Quantos falam? Até o dia de hoje. De vez em quando tem alguém dizendo: olha, eu tenho recebido a palavra com tanta alegria, mudou minha vida, salvou meu casamento, me tirou de uma depressão de 10 anos, arrancou o pânico do coração do meu filho, que eu pensei que ia perdê-lo aos 14 anos, que ele ia se matar, está aí vivo, todo mundo, minha família restaurada, e eu tenho uma gratidão enorme. Como é que eu posso participar para facilitar o pão na tua mesa? Toda hora chega alguém, é pouco. Aparentemente a pessoa vem quase já se desculpando, é muito pouco. Mas são as viúvas que nada têm, aquelas que frequentemente dão mais e fazem a diferença
proporcional na sua vida. Agora, isso é tanto mais real, guarde bem o que eu estou te falando, isso é tão real quanto mais verdadeira seja a realidade de que no seu coração nem só de pão vive o homem. E mais verdadeiramente se torna quando você crê que é do coração que o pão brota. É da fé, é da ação de graças, é da diligência não neurótica pelo trabalho, é o suor que traz o pagamento, porque digno é o trabalhador do seu salário, do seu sustento. E o pão é importantíssimo, mas ele vem depois do pão que desce do céu e que dá vida, mesmo àquele que por alguma razão esteja morrendo de fome agora. Muita gente de Deus já morreu de fome, trancafiada em presídios, abandonada, exilada, largada. A gente não sabe como foi o final da vida de João em Patmos. Eu, toda vez que vou a Patmos, fico um pouco sozinho, olhando para aquelas montanhas e pensando quantos anos aquele velho ficou ali, até que foi morrendo. Já não podia mais nem se levantar, não podia cuidar mais de si mesmo, não podia de muita coisa. Quem sabe foi ficando até mal cheiroso e morreu sozinho, muito provavelmente, já nem sentindo fome, de tanto que o estômago tinha se colado um no outro, mas cheio do pão da vida, cheio da vida eterna, cheio da glória. Eu não estou advogando ou banalizando ou naturalizando a fome. Jamais faria isso, porque Jesus disse que essa é uma pauta sine qua non para o juízo final. Eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, eu estava nu, tu me vestiste, vocês sabem. Só não sabe quem não quer saber. Então eu não estou naturalizando nada, eu vivo para tentar distribuir o máximo que eu posso. E minha mulher e meus filhos sabem que se eu tivesse mais recursos, seria mais recursos para distribuir com mais necessitados. Porque eu estou só de passagem. E a única coisa que eu posso deixar é o bem que eu possa fazer, e a única coisa que eu vou levar é o amor que me nutre todo dia e pelo qual eu tenho a minha força e a minha energia para não cansar nunca, para não desistir jamais, que eu acho que é um dos testemunhos mais fortes e violentos e práticos que a minha vida tem para dar. Eu estou há 18 anos sem desistir, mesmo contra mim mesmo, mesmo contra tudo, mesmo contra o mundo. Não desistirei jamais, e para mim, 2 ou 3 tem sido a existência toda nessa convicção absoluta. É por isso que eu te falo com autoridade e não como os discursos dos escribas e dos fariseus, e você sabe a diferença. Porque eu estou te falando como quem sabe que nem só pão vive o homem. Vive também. E é imprescindível que nós todos nos coloquemos na condição da recepção do maná. Ele cai do céu, mas eu tenho que abrir minha tenda e sair para trabalhar. Vou recebê-lo, vou comê-lo e vou compartilhá-lo. E não vou ficar preocupado com o dia de amanhã. Como Jesus disse, o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva hoje, como o pão de hoje, o pão de cada dia, e o cubra com gratidão, com alegria. O abençoe
ele aumenta, ele cresce. Dentro de você começa a nascer algo imponderável que se comunica com o resto da vida. Essa gratidão, que é o sentimento mais essencial no coração, é uma verdadeira usina de construção de realidades exteriores. Pela minha gratidão, surge uma comunicação sem voz, sem código, invisível, vibratória, que mexe com o mundo todo à minha volta. Um ser humano grato não passa necessidades, nem morre de fome. Porque a primeira coisa que a gratidão faz é usar toda a energia que tem para se colocar em pé e pegar a semente da qual dispõe e plantá-la com bênção. E ela cresce. E você come. E você prova dela. E você ganha aquela experiência que está no Salmo 37. Leia o Salmo 37 hoje todinho. Depois leia o 73. Salmos essenciais para ensinar a gente a viver, a não se comparar com ninguém, a não cair nessa cilada do diabo. Manda, dá uma ordem, confissão positiva. Você é filho de Deus. Não aceite nada menos do que tudo mais do que todo mundo tem. Conforme você vem sendo diabolicamente instruído. E diabolicamente instruído, você tem crido na palavra do diabo como se fosse palavra de Jesus. Nós vamos ver na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver a sequência disso, como a própria palavra do Evangelho, a palavra de Deus, é arrancada do seu contexto pelo diabo, numa exegese fajuta e numa hermenêutica satânica, querendo ver se ludibriava Jesus pela sua extrema devoção e amor ao Pai. Achando que se porque citasse o Salmo 91, Jesus iria dizer, uau, é mesmo, eu estava esquecendo dessa. Mas não, nem então e nem agora. Jesus só diz, nem só de pão. As coisas têm que ser postas no seu próprio lugar. Como ele virá dizer daqui a pouco mais na nossa sequência de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus que está dentro de vós. Reino aqui dentro. A soberania de Deus, a alegria de Deus, a paz com Deus, a gratidão em Deus, a confiança nele, essa certeza, essa inabalabilidade, esse estribar-se nas promessas, na palavra e na obediência ao mandamento. Aquele que não trabalha, que também não coma. Quer comer? Saia para trabalhar. Não roube, não seja aproveitador, não creia em magias, nem em milagres. Faça a sua parte com o coração pacificado e sem ansiedade. O Senhor, o Pai, sabe o que você precisa. Busque, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Primeiras coisas vêm sempre antes. O pão é importante. Antes dele, tem realidades imponderáveis que, se não pré-existirem no seu coração, dificilmente você vai ganhar o pão para o alimento também da sua alma. Pode ser só um alimento para o corpo. Como eu vejo muita gente tendo pão e muito pão para o corpo. Mas a alma vazia, seca. E eles podem comer a padaria inteira, continuarão ocos, e alguns deles se anestesiando para não sentirem a vida. Outros já não aguentam nem mais a anestesia, querem acabar com a própria existência. Porque o coração precisa mais do que pão. Meu estômago, meu corpo precisam de pão.
Mas minha alma, meu espírito eterno precisam de pão da vida, de água da vida, de amor eterno e de confiança presente para atravessar toda e qualquer jornada, mesmo que seja a pior tribulação. O homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. Aí o cara chega e diz: ah, Caio, eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia, mas eu continuo tão insatisfeito. Mas eu leio a palavra. Não, você lê a Escritura. A Escritura. A Escritura é o texto. A Bíblia é um livro, é uma biblioteca, biblos. Os livros não estavam juntos, eles sempre estiveram separados. Eles foram ajuntados em outra sequência pelo judaísmo. Depois eles foram ajuntados em muitas outras sequências. E depois essa Bíblia que chegou até nós aqui tem 1.700 anos de ajuntamento. Concílio de Nicéia, Imperador Constantino, os bispos que tinham sido privilegiados por Roma, foi que puseram essa sequência que veio a ser encadernada depois que a imprensa foi inventada no século XVI por Gutenberg. Então, é o livro e o texto. A palavra, ela não é um livro nem é um texto. O texto é um testemunho da palavra. A Bíblia é um container. O texto é o testemunho. A palavra é o Cristo eterno. É o Verbo eterno. É o Logos eterno. A palavra não cabe nem no container de um livro, nem de todos os livros, como disse o apóstolo João. Não cabe. Nem todos os livros do mundo conteriam o que Jesus fez e ensinou. Nem todos os textos, porque a palavra de Deus só cabe na encarnação. A palavra de Deus só pode ser vista na encarnação do Verbo, na encarnação da palavra, na encarnação do Logos. Ele encarna. Nele não há vírgula, nem ponto e vírgula, nem travessão, nem erro de hebraico, aramaico ou grego, nem equívocos cronológicos. Não existe disputa nem polêmica idiota de crianças infantis sobre datação da terra, datação disso, daquilo outro. Jesus não trabalhou com datação de nenhuma natureza. Não fez apologia de nada. Não discutiu nem dialogou, que concluir com vida. A palavra é caminho. Portanto, a palavra não é o quê, a palavra é como. Ela não se manifesta como descrição conceitual. Gente que diz, eu estou aprendendo a palavra. Aí é porque ela foi para um seminário, está fazendo um curso, está andando com um suposto mestre, um biblicista que alguns adeptos dizem que sabe tudo de Bíblia, do livro, do texto, da letra. Mas a palavra, só sabe a palavra quem a pratica. Foi o que Jesus não tem que lutar contra Jesus, com base em que rabino, com base em que teologia católica, romana, ortodoxa, ou grega, ou copta, ou gnóstica, ou etíope. Com base em que teologia europeia, ou americana, ou alemã, ou latino-americana, ou da libertação, ou da prosperidade, ou de qualquer outra coisa. Isso tudo é livro de magia para nossa própria distração e entretenimento e para nossa instrumentalização para as guerras idiotas pelas quais Jesus não deu a vida. Não deu a vida. E vocês matam os outros pelas guerras pelas quais Jesus entregou a vida dele.
E dizem que fazem isso porque estão aprendendo a palavra. Não, vocês só sofrem desaprendizado da palavra todo dia. Quem aprende a palavra é a Dona Maria, que quase letrada, aquilo que ela consegue ler, e ela lê o que é para perdoar, todo dia. Então ela abre a janela de casa e perdoa o mundo todo dia, não reclama de nada, não se sente maltratada nem injustiçada, mesmo quando é. Ela faz a sua vida, ela vai adiante na sua resistência pacificadora e cheia de esperança. Essa é a vitoriosa, essa é a poderosa e que obedece à palavra. Ela ouve dizer que pão nosso dia nos será dado todo dia, ela acorda com essa certeza. E ela não vai dormir sem comer. Ela, às vezes, divide com muitos. E eu vejo tantas histórias, a vida inteira, de gente que conseguiu o impossível, alimentou 13 filhos sem quase nada, formou, melhorou gerações futuras. Porque nem só de pão vive o homem, mas da obediência à palavra. A palavra, não é preciso ser um biblicista. Jesus praticá-lo. Como é que ele tratou os pobres? É assim que eu vou tratar. Como ele tratou os ricos? É assim que eu vou lidar também. Nem contra nem a favor, esperando a resposta de cada um, a proposta de cada um. Como é que ele tratou os pecadores? É assim que eu vou tratar também. Como ele tratou as meretrizes. Como ele tratou os marginalizados. Naquele tempo não existia LGBTQIA+. Era tudo designado como publicanos, pecadores e meretrizes. Ou era essa ralé de pecadores desprezíveis, como os religiosos diziam, semelhantemente ao que você aprende todo dia. Como é que ele tratou? Tratou com riso, com conversa, com parábolas, com acolhimento, aceitando convites para almoçar, para jantar, aceitando dádivas, presentes, perfumes, choro nos pés, o derramar do coração, mesmo contra a igreja, na pessoa dos apóstolos, vendo uma mulher quebrar um vaso de alabastro e derramar aquele perfume caríssimo na cabeça de Jesus, quando ela ia começando a fazer, o que é que eles disseram? E um dos sinóticos diz que foi Judas que fez a intervenção, porque ele era o tesoureiro, disse, não vamos guardar esse dinheiro para dar aos pobres. Jesus disse, não a molesteis, deixai-a em paz. Ela está fazendo tudo quanto pode, está se antecipando para me ungir para a minha própria morte. Não se metam na dádiva desse ser humano, por mais que vocês, no preconceito perverso de vocês, a julguem como mulher, porque linda e gostosa seja uma pecadora que está aqui me contaminando. Fiquem longe, não se interponham entre mim e os que eu salvo. Porque a gente vive a da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que sai da boca de Jesus, é o que é vivido por Jesus, encarnado por Ele, praticado por Ele, ensinado por Ele, gestuado por Ele, carrega os modos dele, os tratos dele, o jeito dele, vira carne em mim, vira mente de Cristo em mim. A palavra de Deus tem que estar em mim. Não porque eu decorei com a minha mente, mas porque ela se transformou em caráter. Ela se transformou em paradigma de pensamento. Ela se transformou em projeto existencial e em ambição espiritual. E em alegria e contentamento de prática cotidiana. Esses são os que praticam a palavra de Deus. Esses são os que obedecem ao Pai.
Esses são os que conhecem a palavra de Deus. Conheceram a palavra como texto ou como livro. Havia gente nos dias de Jesus que dava banho em todos os apóstolos, que eram praticamente iletrados em relação às escrituras do Velho Testamento, com os rabinos, com os sábios e com os escribas de Israel. E Jesus se serviu desses outros caras? Não. Ele preferiu gente que entendia bem de peixe, bem de culpa, entendia bem de pecado, entendia bem de relatividade humana, entendia, ele chamou essas pessoas, lapidou, foi lapidando, porque eram ensináveis, eram humildes de espírito, podiam receber a palavra. Os que tinham a Bíblia hebraica, os que tinham o texto das histórias verazes de como o povo de Israel chegou até os dias de Jesus e que chamavam aquilo de palavra de Deus para nunca praticá-la. Porque Israel nunca praticou a palavra de Deus. A história de Israel é a história da desobediência à palavra que eles chamavam de Deus. Então eles não cumpriram, foram raras as ocasiões. É um profeta aqui, aí morre, aí tem um período horroroso depois. Aí vem um rei, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas cheio de falhas também. Aí quando é sucedido por Salomão, a calamidade, o sincretismo universal toma conta de tudo, o sábio vira um bruxo, como as históricas nos detalham. E Jesus isso, eu não vou falar agora sobre isso, porque vai chegar a hora de falar no assunto. Os outros já vêm dividindo o reino, do Baal, Moloque, isso, aquilo, cultuando nos altos, botando cultos paralelos mesmo nos altares e nos templos em Jerusalém. Meu Deus! Israel nunca obedeceu a palavra. Foram indivíduos, profetas, e os que obedeciam eram marginalizados e chamados de hereges, expulsos do status quo religioso, como acontece hoje, igualzinho. Até hoje Israel não obedece o que eles chamam de palavra de Deus. Não obedecem. É um dos países mais distantes e secularizados, fora aquele grupinho que se ajunta ali nas sinagogas e Muro das Lamentações, aquilo ali é uma minoria. A grande maioria está noutra. A maioria deles são até ateus, que cultuam a história de Israel. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a divinização de Israel e agora do Estado de Israel. O cristianismo obedece à palavra de Deus? Quem? Quando? Em que era? Em que tempo? Me dá um século de obediência. Nesses 2000 anos. Não, num século não. Me dê 20 anos de obediência bonita ao Evangelho. Você não encontra isso. Você vê vagalumes aqui, vagalumes ali, pessoas encarnando a palavra e, em geral, tanto mais quanto a encarnem, mais perseguidas são. Então não adianta nem você dizer, eu leio a palavra. Ontem eu estava vendo um cara que me criticou ali num post que fiz, desceu o pau, eu fiquei olhando, aí fui ver quem ele era, um pastor jovem, não sabe da missa o terço, não sabe nada. Vai apanhar, coitado, até não poder mais. E eu fiquei olhando, me dá uma compaixão. E ele dizendo 3 coisas que todo crente tem que fazer para não parar de crescer espiritualmente. E eu vendo onde ele tinha sido levado com aquelas 3 coisas. Se tornou um moco, como se dizia antigamente, um cara entupido, falta compreensão e sutileza, não tem um poro aberto para nada. Se a primeira coisa, leia a Bíblia todo dia, se esquecer, volte e leia. A segunda coisa, depois de ler, se ajoelhe e faça uma oração, nem que seja por alguns minutos.
E a terceira coisa, não falte pelo menos a um culto por semana. Se você fizer isso, você vai crescer espiritualmente. Aí eu ouvi as coisas que ele escreve, só bobagem, idiotice. Porque é só aquilo que esse tipo de recomendação produz. E eu estou vendo isso há meio século como pastor. Como filhos de crente, eu estou vendo há 70 anos. Isso tem a sua ajuda, mas está longe de ser o que faz alguém viver para além do pão, para além da angústia, para além do ódio, para além da vingança, para além da raiva. Só a palavra morando em você, vivendo em você, o caráter de Cristo em você, como Paulo diz aos Gálatas. Só vocês ficando grávidos de Cristo, só eu ficando grávido de Cristo, só eu parindo Jesus na minha vida. Todo dia Jesus tem que ser parido. Mais adulto, mais maduro, mais bonito, mais... É o parimento de Cristo em mim. Eu sou um puérpero de Jesus, em estado de todos os dias, enquanto eu me alimento nele, ele cresce em mim. Enquanto eu me alimento, enquanto eu mamo do genuíno leite espiritual, ele cresce em mim. Eu bebo a sua palavra, meditando, compreendendo como ele é, como ele vive, como ele trata, como ele ensinou a viver, a tratar e a ser. Quanto mais eu introjeto e eu pratico, mais eu mamo na teta eterna do Deus da minha vida e mais parecido com o Filho de Deus eu me torno. Mais ele cresce em mim, mais ele me fortalece, mais ele me enrijece contra o mal, mais ele me amolece para todo bem, mais ele me melhora eternamente. Amém. Porque nem só de pão, muito menos confunda também a palavra de Deus com a leitura da Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, ela é utilíssima. E bem-aventurado é aquele que sabe manejar e compreender bem. Por quê? Especialmente porque os evangelhos de Jesus estão dentro desse livro desde o concílio patrocinado, o primeiro deles, por Constantino. Mas não nasceu assim. Então, como está aqui, e eu quero ler sobre Jesus, sobretudo, e é depois de ler sobre Jesus e de ter Jesus como eu quiser, eu posso ler a Zohar, eu posso ler a Torá, eu posso ler o Talmud, eu posso ler o que eu quiser, eu posso pesquisar toda a ciência, eu posso fazer o que eu queira. Quando Jesus é o paradigma, é a minha mente, é a minha categoria, é o meu ponto de partida, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de referência, é o meu ponto de apoio, é o meu ponto de chegada. Quando a mente dele está em mim forjada, eu faço como Paulo, eu examino todas as coisas. Todas. E retenho o que é bom. Isso me alimenta para além do pão fundamental de todo dia. É sem esse alimento que a vida não pode acontecer. E é esse alimento que o diabo não consegue aguentar. Ele adora um faminto sem Deus, um faminto blasfemo, um faminto amargo, um faminto injustiçado, um faminto guerrilheiro, um faminto cheio de ódio. Ele ama. É por isso que o livro de Provérbios pede, naquela oração, ó Senhor, não permite que eu tenha demais, para que no excesso de confortos e de posses, o meu coração não se esqueça de Ti. E não permite que eu caia em necessidade, para que na minha necessidade eu não enlouqueça.
e blasfeme contra a tua face. Por isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.